Da parte de Deus, está aqui no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, capítulo 17, né? Eu estava falando sobre o apóstolo Paulo, só para falar sobre missão, né? Porque é impossível, irmão, falar sobre missão e não falar sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Aleluia. Porque o livro de Atos dos Apóstolos é um guia para que nós venhamos fazer missão da melhor forma possível. Gênesis 17 fala sobre a presença de Deus. Glória a Deus. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito, e porei o meu conserto entre mim e te multiplicarei grandiosissimamente. Então caiu Abraão sobre um sono, sobre o seu rosto, falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu conserto contigo, e serás pai de uma multidão de nação. E não se chamará mais o teu nome Abraão, mas Abraão, e será teu nome porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu conserto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, e em suas gerações por conserto perpétuo, para ter que ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Amém, irmãos? Glória seja dada no nome de Jesus. Irmãos, quando Deus chama Abraão no capítulo 12, vimos que Deus dá, aleluia, palavras para Abraão, que ele saísse da casa do seu pai, aleluia, da casa do meio da sua parentela, né, da sua terra, e fosse para uma terra a qual Deus iria mostrar. Ele não disse em que direção ele deveria sair, mas ele disse que saísse. Glória a Deus. E vai para uma terra que eu te mostrarei. Aleluia. A atitude precisava ser primeiro de Abraão. Aleluia. Para mostrar, era depois que ele tomasse atitude. Porque se Abraão, irmão, ficasse parado ali na casa do seu pai, Deus nada podia fazer, né? Muitas vezes Deus nos chama para algo e nós ficamos esperando que Deus faça, que Deus, aleluia, venha fazer acontecer do nada, mas necessita de atitudes, de providência da nossa parte, necessita de que eu e você se mova muitas vezes, e a gente não quer sair da zona de conforto, a gente não quer sair da casa do Pai, da casa que está tudo correndo bem, para fazer algo que é desconfortante para nós. Mas se Deus mandou, irmão, é necessário que eu e você faça. Aleluia. Abraão, ele começa a caminhar, ele começa a sair da casa do seu pai, leva consigo Sara, leva consigo o seu primo ali, Ló, leva Ló consigo, Sara, e ele vai com seus bens, tudo que tinha ali, adquirindo mais e mais, aleluia. Chega um momento que cresce, ele tem que se separar de Ló, aleluia. E a história de Abraão, os irmãos conhecem, ele vai enricando cada vez mais, e quando chega, irmão, o momento que chega uma grande fome na terra, aí é Deus provando a Abraão. Abraão recorre ao Egito. Muitas vezes, irmão, recorrer ao Egito não é uma boa ideia. Recorrer ao Egito muitas vezes é algo contrário à vontade de Deus. E Abraão começa
a se meter em um monte de coisas, irmão. E começa a mentir para o rei do Egito e diz que Sara era a sua irmã, não sua esposa, apesar que ela era a meia-irmã dele, mas ele não disse que ela era a esposa dele para não ser morto, achando que os homens ali iriam matá-lo, né? Muitas vezes, irmãos, é necessário a gente falar a verdade, mesmo que venhamos perder no momento em que falamos, mas é necessário que falamos a verdade, porque mais na frente tudo será restituído. Se você perder aqui hoje, porque falou tão somente a verdade, creia tão somente que Deus não vos deixará desamparado. Mais na frente Deus vai recompensá-lo por você ter sido fiel, por você ter feito a vontade de Deus. Aleluia. Mas no capítulo 17, irmãos, aí Deus tem um encontro. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Agora é diferente, irmãos. O chamado de Abraão, aleluia, Deus falou com Abraão. Aleluia. Mas agora no capítulo 17, Deus se revela a Abraão. Irmãos, quando Deus se revela, é porque Ele quer fazer algo. Aleluia. Quando Deus se mostra, aleluia, quando a presença de Deus toma o ambiente, é porque algo vai acontecer. A Bíblia diz que Deus aparece a Abraão e diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. Aleluia. Abraão estava desesperançoso, já velho, tinha 99 anos, mas tinha uma promessa, qual ele esperava. E essa promessa, irmãos, era preciso ser cumprida. Aleluia. Não importa a situação em que esteja, não importa a situação em que Abraão estava vivendo. Irmão, talvez a situação difícil tenha assolado a tua vida de uma forma tão tremenda que você tem perdido a esperança. Aleluia. Quantos irmãos já têm perdido a esperança? Quantos irmãos já têm perdido a esperança de alcançar algo que foi prometido lá atrás, mas esqueceu? Acha que Deus não está vendo mais, acha que Deus não vai cumprir mais. Assim era a vida de Abraão naquele momento. Sara e Abraão já estavam velhos, não tinham mais condição de gerar um filho. Mas Deus, aleluia, aparece a Abraão e diz assim: eu sou o Todo-Poderoso. O que significa isso, irmão? Significa que Ele pode fazer tudo. Ele não conta com a idade de Abraão. A idade de Abraão não é nada para Deus fazer ele ter um filho. Não impede nada. Aleluia. O tempo, irmão, que você tem passado não vai impedir nada de Deus fazer, cumprir a promessa que Ele tem na tua vida. Se Deus prometeu, aleluia, que vai salvar a tua filha, que vai salvar o filho, Ele vai salvar. Aleluia. A minha avó, irmão, vou contar aqui um rápido testemunho. A minha avó, ela se converteu, ela passou 20 anos indo para a igreja, somente ela da família, tendo 7 filhos, e esses 7 filhos construíram família, casaram, tiveram mais filhos, só meu pai fez 14, né, e cada um dos outros 7 fizeram mais, foram fazendo, cresceu a família. E minha avó, ela se converteu, passou 20 anos de joelho, aleluia, mas havia uma promessa. Aleluia. Eu fui saber, irmão, depois que eu me converti, que alguém da época ali começou a conversar, começou a dar um testemunho e disse assim: a Dona Maria Benedita morreu, mas a promessa está se cumprindo. A sua parentela está vindo para a presença do Senhor. Aleluia. 20 anos de oração, irmão.
pedindo a Deus para que se cumprisse uma promessa de trazer a sua parentela. Aleluia. Quando eu me converti, aleluia, eu comecei a pregar ali em Pernambuco, junto com, estava eu e mais 2 irmãos meus. No meio de 14 se converteu 3. E nós começamos a fazer a obra. Aleluia. Meus primos diziam assim: você é doido. Enquanto os jovens estão se divertindo nas bandas na beira de praia, enquanto os jovens estão se divertindo nos bares, você está aí com essa roupa de velho, com a caixa de som para cima e para baixo, pregando. E eu calado, suportando. Aleluia. Hoje, se perguntar, aleluia, se eu ligar lá em Pernambuco, perguntar, e meus primos como é que está? Eles vão dizer: fulano é crente, fulano também é crente, esse também é crente, esse também está na igreja. E eu perdi as contas, irmão, de quantos estão fazendo a obra do Senhor naquele lugar. Aleluia. Foi uma promessa, irmão, que passou 20 anos para começar a se cumprir. Aleluia. Então, irmão, não esqueça da promessa que Deus te fez. Se Deus prometeu, aleluia, que vai entrar na tua família, que vai te dar filho, aleluia, que vai, aleluia, trazer, aleluia, teu povo para a presença do Senhor, Ele vai trazer. Passe o tempo que passar. Aleluia. Mas Deus lança um convite para Abraão. Aleluia. Ele vê que está perto de se cumprir a promessa. Ele diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia, glória a Deus. O convite agora, irmão, é para se achegar a Ele. Aleluia. Porque, irmão, Abraão já conhecia, Abraão já estava com Deus. Mas Abraão fazia segundo a sua própria vontade. Aonde ele queria ir, ele ia. O que ele queria fazer, ele fazia. Se ele quisesse subir ao Egito para pegar comida, na fome, ele ia. Se ele quisesse fazer aliança, se ele quisesse desfazer a aliança, ele fazia. Mas agora Deus chama ele para perto e diz: agora você faz o que eu quero. Anda na minha presença, faz a minha vontade, aleluia, porque eu vou cumprir a promessa. Glória a Deus. Você quer a presença de Deus? É a presença de Deus que você mais quer. Aleluia. Anda na presença dele, se achega a ele, aleluia, se aproxima de Deus, irmãos. Aleluia. Cantamos muitas vezes esse hino que a minha esposa acabou de cantar: tua presença é o que eu mais quero. Aleluia. Mas você quer se aproximar dele verdadeiramente? Você quer se achegar a ele verdadeiramente? Aleluia. Ele te convida nessa noite. Jesus disse assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, quando eu escuto essa palavra, negue-se a si mesmo, aleluia, eu sinto tremer, irmão, dentro de mim. É necessário negarmos os nossos desejos, as nossas vontades, aleluia, para se chegar ao Senhor. Aquele jovem rico, irmãos, ele tinha muito dinheiro. O que ele quisesse comprar, ele comprava. O que ele quisesse conseguir de bem material, ele conseguia. Irmãos, nós estamos no mundo hoje que aquilo que nós queremos conseguir de bem material, nós conseguimos. Porque se você quiser comprar algo, você vai no mercado, você parcela, você vai na loja, parcela, paga e consegue. O dinheiro está aí para nós usarmos. Mas, aleluia, se quisermos chegar perto de Deus, não é dinheiro, aleluia, não é objeto, não é nada nesse mundo que vai nos aproximar dele. O nosso irmão Edson, irmão, ele deu um ensinamento maravilhoso aqui na sexta-feira sobre revestimento, né? Sobre revestimento, sobre usar as armas, aleluia. Irmãos, eu estava meditando aqui,
e Deus falando no meu coração, se reveste, usa as armas que eu tenho te dado, aleluia, se aproxima de mim, aleluia, porque longa, aleluia, é a batalha, aleluia. E Deus falar comigo, se aproxima de mim, renuncia a esse mundo, renuncia às tradições, renuncia à religiosidade e se aproxima de mim. Porque, irmão, tem muito crente religioso, né? Diz, isso não pode, se fulano for eu vou, se o pastor quiser eu faço, se o pastor mandar eu faço, se não mandar não faço, se o pastor tiver eu vou, né, irmãos? Irmãos, é preciso você ter, como o nosso irmão falou, estar ligado no Wi-Fi de Deus. É preciso você estar ligado, andar na presença dele, é estar ligado, aleluia, com Deus. É estar conectado, aleluia, na comunicação com Deus. Andar na presença dele é renunciar, é justamente o que Jesus Cristo falou, renuncia, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e vem. Aleluia. Ele disse assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Na presença de Deus, irmãos, tem descanso para a nossa alma. Na presença de Deus, aleluia, o nosso fardo é tirado, aleluia. Irmãos, é tempo de analisar a nossa vida e vermos o que é que realmente estamos fazendo. Acreditamos que estamos na presença de Deus, mas a nossa vida muitas vezes é enfadonha. Muitas vezes nós vemos uma vida que não condiz com o verdadeiro cristão, né? Muitas vezes levamos uma vida, aleluia, que a gente olha assim, será que a presença de Deus mesmo causa isso em nossa vida? Será que a presença de Deus nos chamou para viver dessa forma? Né, irmãos? Será que Deus nos chamou para viver de cabeça baixa? Será que Deus nos chamou para aceitarmos as coisas que são impostas pelo mundo, pelo sistema? Será que Deus nos chamou para ficarmos quietos? Para ficarmos sentados no banco? Será que Deus nos chamou para vir todo domingo para a igreja com a Bíblia embaixo do braço e nada acontecer, e o tempo passar e a gente ficar velho e as coisas, as promessas não se cumprem? Algo está errado, irmãos. É necessário despertarmos e corrermos para a presença de Deus. Não ficarmos somente cantando, somente abrindo a nossa boca e dizer, a tua presença é o que eu mais quero, e atitude nenhuma a gente tem para alcançar a presença de Deus. Porque é o que eu vejo muitas vezes, irmãos. Às vezes o culto pega fogo, é gente pulando, é gritando, é correndo, é fazendo aviãozinho e cantando a tua presença, a tua presença, a tua presença, mas quando chega lá fora, e aí? Quando chega no trabalho, glória a Jesus, aleluia, oh, glória. Quando voltar à escola, será que essa presença vai fazer a diferença nesse mundo? Será que a presença de Deus vai estar de uma maneira tão tremenda na nossa vida que vamos, aleluia, mostrar a diferença nesse mundo? Que vamos atrair o mundo, aleluia, para a presença de Deus? Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que aonde Paulo chegava, ele pregava, aleluia, e muitos vinham para a presença de Deus. Ele atraía as pessoas para a presença de Deus. Apesar que muitos discordavam, muitos não acreditavam mais, ele fazia ali, Deus fazia, honrava, aleluia, o que ele fazia, ele convertia, muitos se convertiam e se aproximavam de Deus. Aleluia. Irmãos, se é a presença de Deus que nós mais queremos, é nós que devemos buscar. É nós que devemos buscar. É nós que devemos ir até Ele. Aleluia. É nós que devemos tirar, aleluia, a bagagem, aquilo que impede de se aproximar do Senhor. Porque tem muito crente, irmãos, que estão cheios de bagagem, cheios de coisas, cheios de embaraço que impede de chegar à presença de Deus.
Muitas vezes eu olho para a minha vida e digo, Deus, eu preciso muito mudar. Eu preciso muito deixar essas coisas. Eu preciso renunciar, aleluia, ao eu e acreditar mais em Ti. E se aproximar mais de Ti. Aleluia, chegar na Tua presença e buscar verdadeiramente o Senhor. Aleluia, porque o tempo está passando. Aleluia, o tempo está passando e se nós ficarmos parados num lugar, nós iremos envelhecer e não iremos desfrutar da verdadeira presença de Deus. E o irmão Edson falava aqui sobre oração e me via na cabeça aqueles grandes homens, né, grandes evangelistas, como Jonathan Edwards. Eu estava lendo um livro sobre esses homens. Irmãos, não teve um, aleluia, que foi levantado sem ser através da oração. Muitos eram letrados, eram homens estudiosos, mas todos eles passaram pela oração. Era homem de oração, aleluia, que aleluia, não deixava esse momento passar. Quando chegava a hora, eles dobravam o joelho, ele fazia ali o seu devocional na oração da presença de Deus. Mas nós, irmãos, queremos alcançar, queremos ser como eles, mas não queremos fazer como eles, né? Essa é a nossa realidade de hoje. Mas Deus nos chama para andar na sua presença e ser perfeito, renunciar. Aleluia, não quer dizer, irmãos, que você vai ser santo ao ponto, aleluia, de não ter pecado. Quer dizer que temos que renunciar àquilo que nos afasta de Deus. Aleluia. Aquilo que nos deixa longe do Senhor. Aquilo que tira nós da presença de Deus. Então, irmãos, o segredo é a oração. O segredo, aleluia, é sinceridade. O segredo é renúncia. Aleluia. Quer se aproximar de Deus? Quer a presença de Deus para a nossa vida? Renuncia. Vai atrás da presença. Vai buscar a presença, aleluia. Se aproxima dele. Clama por ele, aleluia. Fala, Deus, eu preciso de ti. Assim como, aleluia, a costa, ela clama por água. Aleluia, eu estou clamando pela tua presença. Eu estou clamando pelo Senhor. Aleluia. Que ele vai dar a presença maravilhosa. Assim como ele fez com Abraão, cumpriu a sua promessa. Aleluia, andou, aleluia, com Abraão. Se tornou amigo de Abraão. Aleluia, quer se tornar meu amigo e teu amigo. Aleluia. Anda na presença do Senhor e ser perfeito. Faz a vontade dele. Não faz a tua, não faz a dele. Aleluia. Quando vier aquela vontade de fazer algo e o Espírito Santo tocar na tua mente, aleluia, falar contigo e dizer assim, não faça desse jeito, aleluia, isso está errado, faça assim, assim, irmão, obedeça a voz do Senhor. Obedeça a voz do Senhor, faça a vontade dele, porque ele vai te honrar. Assim, agradeço a oportunidade.